A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. Brasília representa em cada uma dessas obras, também o rosto e a história de cada brasileiro e brasileira que não recebeu a democracia como um legado, mas que a conquistou pela participação, pela força do seu trabalho, pela dedicação. É por isso que nesta data nós nos reunimos, não de uma forma confortável, porque gostaríamos que o 8 de janeiro jamais tivesse existido como horror, como uma manifestação de ódio e a tentativa de destruir não apenas espaços físicos, mas a própria Constituição. Mas é preciso nos desacomodarmos diante de momentos como aquele para afirmarmos como poderes que nunca mais aceitaremos ditaduras. Hoje aqui, e também o compromisso institucional da Câmara dos Deputados, Casa da Democracia, casa onde Ulisses Guimarães sustentou e promulgou a Constituição em um Congresso Constituinte, onde ele próprio lembrou do seu pronunciamento histórico: a sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. E é com Ulisses e com a democracia que faço esse pronunciamento, dizendo que a Câmara não vacilou em sustentar a defesa da democracia e que nós, no âmbito dos nossos poderes, que vivem sim sempre contradições pela pluralidade que os caracteriza no ambiente democrático, não podemos ser tolerantes com os intolerantes, não podemos homenagear o fascismo, o ódio político. Precisamos aprender com a história. E se estamos aqui, é porque entendemos que aqueles que tentam romper a democracia não devem ter de nossa parte a leniência, não podem ser esquecidos, porque o nosso objetivo primeiro é a Constituição, é a República, é a liberdade, é o povo brasileiro. Muito obrigada, estamos juntos e juntas pela democracia. Muito bom, muito bom. Rosário, você falou em nome do Congresso, né? Mas a gente sentiu a ausência do Arthur Lira e do Pacheco no ato, né? Como é que se explica isso? Não, eu creio, inclusive, que o presidente Arthur Lira queria estar presente, mas, de fato, não tenho como interpretar, mas eu recebi dele e me solidarizei porque ele vivencia agora uma situação familiar mais complexa que eu creio, não é? De saúde do pai dele. Então, ele realmente não pôde estar presente conosco no ato. Mas é uma mesa plural, é um parlamento plural, é um pronunciamento difícil de fazer, porque a Câmara tem todos os tipos, e falar em nome dela significa o quê? Né? Falar em nome dela significa representar, portanto, não cada parlamentar, mas o espírito constitucional que ela carrega. E é por isso que eu me baseei e me fundamentei na Constituição e em Ulisses Guimarães, porque não há pronunciamento mais contundente do que aquele, eu não tenho conhecimento, do que aquele que ele fez no momento de promulgação da Constituição. Em que ele disse, inclusive, do nojo e a ditadura. E essa fala sobre Rubens Paiva, vamos lembrar que ela acontece, portanto, menos de 10 anos dada a anistia dos próprios torturadores e assassinos. O Brasil é o único país que produziu, cujas elites e governo torturador, governo ditatorial, produziu a sua autoanistia. E naquele momento, em 79, não havia uma possibilidade de se enfrentar realmente isso, porque o Brasil já vivia um processo complexo de um país que mais demorou para superar. A ditadura no Brasil foi implantada antes do que nos demais países e terminou depois. Então, nós somos o país que mais longo período
estivemos sob um regime ditatorial. Aquela tal gradual, lenta e segura foi segura apenas para os que torturavam, matavam, sequestravam. Ela não assegurou, não foi segura para as vítimas da ditadura e nem para a nação. E quando eu penso sobre isso, tendo trabalhado pela Comissão Nacional da Verdade, junto com a presidenta Dilma, no governo em que estive com ela, eu penso que nós não concluímos, não fizemos a justiça de transição e mesmo ao fazermos a Comissão Nacional da Verdade, não conseguimos, por conta do golpismo, de tudo isso que veio a acontecer, dos próprios ataques à Dilma, da sua cassação injusta, de um impeachment sem crime, tudo aquilo que aconteceu, aquilo era parte do próprio golpe engendrado. Eles não venceriam as eleições. Então, porque tentaram em 2014 e não conseguiram, eles urdiram aquele golpe contra a Dilma. E também o fizeram a partir das forças militares, sempre. Então, eu tenho agora, estou propondo, o presidente Lula está enviando para o Congresso Nacional um pacote de medidas que fortalece um Estado civil e enfrenta essa presença política dos militares e da gestão dos militares. E eu apresentei um projeto de lei que tem o mesmo sentido, e eu quero pedir a vocês que me ajudem em uma campanha pela sua aprovação, que é os colégios militares serem repassados ao comando do Ministério da Educação, saírem do Ministério da Defesa. Porque é dentro das escolas militares que, historicamente, está sendo forjado um pensamento fascista, um pensamento que reporta aqueles ensinamentos nefastos da Escola das Américas, do inimigo interno, de brasileiros e instituições colocadas apontando armas contra brasileiros e brasileiras, algo que é inimaginável em qualquer nação verdadeiramente democrática. Mas, então, portanto, já tem resistência dos militares a esses projetos seus, né? Eu vi que tem artigo já naquele site Sociedade Militar, militares preocupados e mobilizados, o ensino militar pode passar para o Ministério da Educação, né? Quer dizer que já tem uma resistência dos próprios militares a esse projeto seu, né, Maria? Façamos, então, uma resistência civil, porque o poder é civil, e os militares não podem permanecer tendo o poder de forjar a si próprios, forjarem-se como casta superior e ameaçadora à sociedade brasileira. Essa formação dos kids preto, essa formação de oficiais, essa formação militar que o Brasil tem é a origem do golpismo e da ameaça permanente à democracia brasileira, porque não há golpe sem a presença de militares. Não há golpe sem a força militar. Mesmo os golpes que acontecem na nossa época, que têm características distintas, que são midiáticos, que são do judiciário, que são das instituições como um todo, que são parlamentares. Mesmo esses golpes somente se estruturam quando há dois tipos de movimento: algum apoio internacional e forças militares organizadas favoravelmente ao golpe que está sendo instituído. Dilma passou por isso recentemente. Tudo que nós vivenciamos até a chegada de Bolsonaro ao poder também teve essa força militar. E é estranho, porque oficiais com alta formação, assim como as elites brasileiras do alto empresariado, não se constrangem de seguirem o pior entre todos os militares, um expulso das próprias armas. Não se constrangem em seguir alguém completamente inepto para a função da gestão pública, da responsabilidade pública, alguém que avilta a nação onde quer que tenha passado. Agora, o próprio parlamento, volto a dizer, e falo isso como parlamentar, tem a responsabilidade sobre tudo isso, porque tem permitido que se criem nos seus espaços e a partir dos seus microfones aqueles que produzem a lógica do ataque à própria Constituição e à nação brasileira. Então, temos que ter a coragem de apresentar propostas, de disputar propostas, e eu quero disputar essas propostas de democracia dentro da nação brasileira. Essa disputa é ideológica, sim,
mas esses que estão contra a democracia têm que ser escrachados diante do que pretendem. Se não querem que as forças, que a educação militar esteja a cargo de responsabilidade de civis, por óbvio que as artes militares e o conhecimento militar permanece com o Ministério da Defesa. Eu fiz questão de escrever isso no projeto, mas a coordenação pedagógica, a coordenação educacional, tem que ser constitucional, tem que ser civil, porque essa é uma medida importantíssima na formação dos novos quadros militares que o Brasil precisa, porque precisamos de militares que sejam verdadeiramente patriotas, não é? Que defendam o território, que defendam a Amazônia, que se oponham aos ataques internacionais às riquezas do país, mas não militares que se coloquem contra o povo brasileiro e contra as instituições do país.